Olá, professores, professoras, coordenadores, equipe gestora. Bom, o intuito desse vídeo é para relembrar vocês sobre a Redasp, tá? A Olimpíada de Redação, que vai acontecer na próxima semana. Então, na semana do dia 8, mais específico no dia 8, nós fizemos uma mentoria para vocês, para explicar um pouquinho como deverá ser a Redasp, né? Como deverá ocorrer esse evento. Esse e-mail ele foi encaminhado no dia 8 de agosto, tá? É o e-mail 398, tem todas as informações lá. O intuito aqui de hoje é apenas para lembrar vocês de como funcionará. Então, assim, a Redasp, ela não isenta a redação do mês de agosto, ok? A redação do mês de agosto, ela permanece, então ela deve acontecer, ela precisa acontecer, tá bom? A Redasp, ela vai ser um evento pontual, um evento específico, que vai ter dias específicos para cada ano para acontecer. Tá? Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, tá? É uma fase única que vai acontecer entre os dias 19 e 27 de agosto, online, na plataforma Redação Paulista. Então, a organização da escola, ela precisa acontecer no sentido de que, entre os dias 19 e 27 de agosto, a escola vai se organizar para que, para cada dia correspondente, como, por exemplo, aqui, vocês têm esse material já, então, no dia 19 é o sexto ano. Os sextos anos precisam estar ali com os aparelhos disponíveis para fazer a prova naquele momento, tá? Lembrando que a prova ela tem 1 hora e meia de duração, pode estender-se um pouquinho, mas o ideal é que ocorra dentro desse tempo de 1 hora e 30 minutos, tá? Lembrando, ela vai iniciar, na próxima tela vocês vão ver aqui, ela vai iniciar entre 8 e 8h30, terminar às 10, isso no período da manhã. Quem entra no período da tarde inicia às 14, termina às 16. E quem entra no período noturno inicia às 19h30 e finaliza às 22, tá? Então, no momento em que chegou o dia, tá? A gente está no sétimo ano, dia 20, então estamos lá no período da tarde, chegou os estudantes, eles vão logar no CMSP com o usuário deles, como se fosse fazer a prova paulista, tá? Ou a tarefa, enfim, é o próprio CMSP. Ele vai acessar, quando ele acessar, vai ter um cardzinho específico e descrito Redasp. Ele vai clicar ali, vai acessar, vai ter o tema surpresa que a gente não sabe ainda qual que é. O gênero já foi disponibilizado para vocês, mas vai seguir aqui novamente, tá? Então, ele vai acessar, vai digitar a proposta que está lá e pronto, acabou, vai enviar. O professor, se ele quiser e se ele puder, tá? É facultativo isso, ele faz essa correção, ele vai corrigir, ele não vai selecionar nada, ok? Então, o professor ele vai acessar, ele acredita que o sétimo ano ou qualquer outra turma dele tenha um potencial, ele quer fazer essa correção. Então, ele vai, ele acessa, ele faz a correção e pronto. Então, ele valida lá essa correção. Por exemplo, a inteligência artificial, ela corrigiu e deu que daria um valor de a nota 7. O professor, ele acredita que seja mais ou seja menos. Ele pode fazer essa alteração. Feita essa alteração, acabou. Ele não precisa e não pode devolver para o aluno nem nada, tá? Então, fez essa correção facultativa, e aí vai para uma segunda etapa. Essa segunda etapa de correção, ela vai ser feita por professores que se voluntariaram, né, se cadastraram no banco de talentos, que foi uma ação da SEDUC. Então, o professor da unidade escolar, ele não tem a obrigação, ok? É se ele quiser. Então, ele vai acompanhar a aplicação da prova, a gestão vai organizar quem que vai acompanhar, mas não é de tarefa do professor. Então, essa Redasp, ela não vai isentar o professor de língua portuguesa ou de redação e leitura do ensino médio ficar isento de fazer a redação do mês, tá? A gente está mencionando isso aqui porque ficou essa dúvida. Então, a redação do mês, ela precisa acontecer, deve acontecer com todos os prazos, até o dia 30, então o estudante precisa ter feito, o professor precisa ter essa correção da redação do mês, tá? A redação paulista. A Redasp é um evento pontual, um evento específico que vai acontecer em dias específicos. Então, essa tabelinha dos dias vocês têm aqui, já está no e-mail que vocês receberam, mas coloquei aqui novamente, tá? O horário também. E aqui mais uma vez sobre a PEI. As PEIs de 9 horas vai fazer no período da manhã, a PEI de 2 horas, de dois turnos, vai fazer sempre no período da entrada. Então, o período da manhã faz no período da entrada e o período da tarde também, tá?
E aqui tem os gêneros novamente. Então, do sexto ao nono ano, cartas do leitor é o gênero textual, que são gêneros que eles já viram nos anos anteriores, ou estão vendo nesse ano, ou é a própria ou é o próprio gênero que vai ser trabalhado para esses anos, tá? E nono e ensino médio, artigo de opinião. Assim como o sexto e ao oitavo ano, são gêneros já vistos, gêneros já trabalhados também, tá? Então, aqui, só para lembrar, esses alunos, eles serão selecionados. Essa seleção, então, vai ter medalha prata, aliás, medalha ouro, prata e bronze, tá? Mas essa seleção, quem fará será a SEDUC, ok? Não serão os professores, tá? O professor, caso ele queira, ele pode fazer a correção, mas se ele não achar importante, ele não achar importante, não, desculpa, se ele não achar não queira, não quiser fazer essa correção, não tem problema, tá? É a própria SEDUC que vai fazer. Então, para ficar bem claro, primeira seleção é uma seleção pela inteligência artificial e a segunda seleção, ela é feita por professores que se cadastraram no banco de talentos, tá? Aqui segue novamente o site oficial com todas as informações, tem os materiais para divulgação, os encartes, né? Toda a divulgação que precisa ser feita e todo o engajamento que precisa ser colocado para os estudantes para que estejam presentes nos dias, para que não faltem, né? E aí é toda a divulgação que vocês podem fazer junto com os grêmios, com toda a equipe. E aqui, só para a gente relembrar, Redação Paulista permanece ainda uma redação concluída por mês por estudante. Então, lembrando, Redação Paulista não será excluída devido à Redasp, ok? Permanece Redasp, permanece a Redação Paulista do mês. E aí, lembrando, uma redação por estudante e a redação concluída, né, que significa redação corrigida pelo professor, tá? E aqui só é a mesma meta, né, que a gente já está habituado, então a gente vai ter uma redação por mês, totalizando aí 2 no bimestre. Então, esse bimestre vai ser um bimestre excepcional, porque nós vamos ter 2 redações por bimestre, totalizando o mês de agosto e setembro, e a do mês de agosto, que é a da Redasp. As 3 contarão para o BI, tá? Quanto a contabilização da Redasp para o BI, vocês não se preocupem, porque ela vai ter 10 dias para subir por conta da atualização da inteligência artificial, mas isso a SEDUC está ciente. Então, o papel da escola é manter o seu cronograma para a realização da redação paulista, o aluno faz, o professor corrige, ok, dentro de um mês, e aplica a Redasp dentro do prazo estipulado. Tudo bem? Aqui segue os temas novamente, né? Os gêneros, perdão, da redação paulista, que vocês já estão cientes, que já foi divulgado. E esse era o objetivo desse vídeo, tá? Tornar mais claro para vocês como será a Redasp e como deve permanecer a redação paulista, tá? Qualquer dúvida é só procurar aqui o núcleo pedagógico, pode ser diretamente a mim, Alessandra, ou aos demais PECs também, ou ligar diretamente aqui no núcleo, tá bom? Tenham um bom trabalho, um bom dia para vocês.